Happy Sabbath to you. Feliz sábado para vocês. It's good to be here with you in Brazil. É bom estar On aqui this com vocês Sabbath no day. Brasil, nesse dia do sábado. This morning, we want to spend some time thinking about the condition in which we find ourselves. Nessa manhã queremos gastar um tempo pensando na situação em que nos encontramos. Without a question, we have been saved in order that we can serve. Sem dúvida alguma, nós temos sido salvos a fim de podermos servir. Jesus himself exhibited that when he went to the cross for us. O próprio Jesus demonstrou isso quando ele foi à cruz em nosso favor. And we think about the cross, E ao pensarmos sobre a cruz, it is calling us to a life of self-sacrifice. ela nos está chamando para uma vida de abnegação, de autossacrifício. Yes, indeed, we have been saved so that we can serve, Sim, de fato nós somos salvos a fim de podermos servir. and the cross E a is calling cruz us. nos está chamando. The condition of our world, though, is rather challenging. A situação do nosso mundo, de fato, é bem desafiadora. When you look at the world population today, Quando você considera a população mundial, you find that the world is approaching 8 billion people. você descobre que o mundo está cercando o número de 8 bilhões de pessoas. When I was flying into São Paulo Quando eu estava voando, chegando em São Paulo, and traveling through São Paulo, e passei pelas ruas ali em São Paulo, hundreds and thousands and yes, millions of people live in that one city. centenas, milhares, sim, milhões de pessoas vivem naquela cidade. Approximately 22 million people Cerca de 22 milhões de pessoas in the metropolitan area of São Paulo alone. na área metropolitana de São Paulo. It's amazing. É incrível. A few weeks ago, I was traveling back from the country of Tanzania, Algumas semanas atrás, eu estava retornando do país da Tanzânia and I had to change my flight in Istanbul. e eu tive que trocar de voo na cidade de Istambul. And as the plane was descending, E à medida que o avião estava baixando, and I was looking out my window, e eu estava olhando pela janela, I saw the city, eu vi a cidade. and I saw the city, E eu vi a cidade. and I saw the city. E eu vi mais cidade. It must have been 100 miles of city. Parecia que tinha 100 milhas, 160 quilômetros de cidade. Houses. Casas. I couldn't see the people personally, Não dava para ver as pessoas pessoalmente, but I had a sense of the millions of people that live in that city. mas eu tive uma sensação do número dos milhões de pessoas que moram nessa cidade. In São Paulo, Em São Paulo, you have a union dedicated to the Seventh-day Adventist Church. há uma união dedicada à Igreja Adventista do Sétimo And Dia. you have 7 conferences E há 7 associações in one city. em um estado, em uma cidade, em um estado. I don't know the exact number of Seventh-day Adventists that live in São Paulo, Eu não sei exatamente o número de adventistas do sétimo dia que moram em São Paulo, but it's thousands and thousands of Seventh-day Adventists there. mas é milhares e milhares de adventistas. In the city of Istanbul, Na cidade de Istambul, there is only a handful. há apenas um punhado. The world population, A população mundial, 8 billion people, 8 bilhões de pessoas. and growing. E aumentando. If you know anything about mathematics, you'll see that this curve is getting ready to go more vertical. Se você entende de matemática, você vai ver que esse gráfico, essa curva, está aumentando. It's called an exponential curve. É uma curva exponencial. And the population of the world doubles in a shorter period. E a população cycle. mundial vai dobrar cada vez num período menor.
Let's take a look at the membership of the Seventh-day Adventist Church now. Vamos olhar agora a membresia da Igreja Adventista. Starting in about 1862, the church began, Quando se iniciou mais ou menos em 1862, and it began to grow. e a membresia começou a crescer. And God has blessed the efforts of evangelism in the Seventh-day Adventist E Church. Deus tem abençoado os esforços de evangelismo na Igreja Adventista. And today there are about 22 million Seventh-day Adventists E hoje há cerca de 22 milhões de adventistas scattered across the globe. espalhados ao redor do mundo. And when we look at this curve, it is also in the exponential part of the curve, right? E quando nós olhamos para esse gráfico, nós vemos que a curva também está na parte exponencial de crescimento. And we could say to ourselves, we're doing pretty good. E a gente podia olhar para si mesmo e dizer, estamos muito bem. The growth of the church is doing well. O crescimento da igreja está muito bem. But when we put the growth of the world population Mas quando colocamos o crescimento da população mundial on the same chart as the church's no population, mesmo gráfico com o crescimento da população da igreja, we get a little different view. a visão muda um pouquinho. The world population is the blue line at the top. A população mundial é essa linha azul em cima, The church's population is the red line at the bottom. a população da igreja é essa linha vermelha embaixo. 22 million Seventh-day Adventists as compared to 8 billion people in the world 22 milhões de adventistas comparados com 8 bilhões de pessoas no mundo. there is still a lot of work for us to do. Ainda resta muito trabalho a fazer. We compound that problem when we take a look at what's happening in the Seventh-day Adventist Church with mission offerings. Esse problema piora ainda mais quando nós olhamos para as ofertas de missão que são dadas na igreja, o gráfico. What this is showing is that in 1924-25, O que isso está mostrando é que em 1924, 25, we as Seventh-day Adventists nós como adventistas do sétimo dia, contributed about 40% of what we gave in tithe to missions. dávamos cerca de 40% do total de dízimos, comparando com o dízimo, dávamos 40% de oferta para missões. Today, Hoje, we're down to about 3%. nós damos cerca de 3% apenas. Mission offerings in the Seventh-day Adventist Church are on the decline. As ofertas para missão na igreja adventista estão diminuindo cada vez mais. Over about a period of 100 years, Num período de cerca de 100 anos, we have dropped from about 40% to about 3%. nós diminuímos de 40% do equivalente ao que seria o dízimo para 3% comparado ao dízimo. What we need to do O que precisamos fazer is to turn this graph around. é reverter esse gráfico. Yeah, we need to go the other way. Precisamos mudar a direção. We need to be investing in mission Precisamos estar investindo em missão. because there are millions, yes, even billions of people who are unreached with the gospel. Porque há milhões de pessoas, na verdade, bilhões de pessoas que não foram alcançadas com o evangelho. Since the beginning of record keeping in the Seventh-day Adventist Church, Desde o início que começaram a manter os registros na igreja adventista, we've contributed about $53 billion in tithe. nós contribuímos cerca de 53 bilhões de dólares em dízimos, but only about $4.5 billion towards mission efforts. mas apenas 4 bilhões e meio de dólares em direção a ofertas de missão. There are 23 countries Há 23 países without any Seventh-day Adventist presence. sem qualquer presença adventista do sétimo dia. No churches, Não tem igrejas, no pastors, não há pastores,
no identified workers, não há obreiros que sejam identificados, no identified members. não há membros que nós conseguimos identificar. Now, when you say there are 235 countries identified in the world, Quando nós dizemos que há 235 países identificados no mundo, and that we as a church e de que nós, como igreja, have a presence in 212 of those countries, temos uma presença em 212 desses 235 países, it doesn't sound too bad. não parece tão mal. But the fact is, there's another 21 countries Mas o fato é de que há mais 21 países where our presence em que nossa presença is, yes, there, está ali, but it's less than 1 in 10,000. mas há menos de um adventista a cada 10.000 habitantes. Less than one Seventh-day Adventist for every 10,000 people. Menos de um adventista para cada 10.000 pessoas. And there's another 72 countries E há outros 72 países where our presence onde nossa presença is less than 1 in 1,000. é menos do que um em 1.000 habitantes. A total of 118 or 119 countries Um total de 118 ou 119 países where our presence is em que nossa presença é either low ou baixa or low ou baixíssima or non-existent. ou sem presença. These countries alone comprise more than half of the world's population. Apenas esses países já consistem mais de metade da população mundial. But only 10% of Seventh-day Adventist pastors serve in those countries. Mas apenas 10% de todos os pastores adventistas servem nesses países, metade da população mundial. We have approximately 22,000, 23,000 Seventh-day Adventist pastors. Nós temos aproximadamente 23 a 23 mil pastores adventistas. And only about 2,300, 2,500 of those pastors are in these low presence countries. E apenas 2.300 a 2.500 pastores adventistas estão nesses países de presença baixa ou baixíssima. There are not enough pastors. Não há pastores suficientes. There is not even enough money to pay them if we had the pastors. E não há dinheiro suficiente para pagar esses pastores, mesmo que nós tivéssemos os pastores. However, there are 22 million lay members of the church. Contudo, essa igreja tem 22 milhões de membros leigos. This is our work. Essa é a nossa obra. Total member involvement. Membresia, envolvimento total de membros. Get involved. Se envolva, Respond. responda, Say, yes, I will go. diga, sim, eu vou. It's the church's strategic plan. É o plano estratégico da igreja. I will go. Eu vou. Let us come alongside our church. Vamos nos alinhar com a igreja. Let us join our pastors in mission. Vamos nos unir a nossos pastores nessa missão. Let us multiply the work. Vamos multiplicar a obra. Now, there's some of these countries on the list that are pretty difficult. Há alguns países nessa lista que são bem difíceis. How many of you have heard of the country of North Korea? Quantos já ouviram falar do país chamado Coreia do Norte? Do you think if you have the word Seventh-day Adventist pastor on your passport, you're going to go in? Você acha que se você tiver no passaporte escrito pastor adventista do sétimo dia, você consegue entrar ali? No, not likely. É improvável. No, anyone coming into that country Qualquer pessoa que for entrar nesse país for religious com um purposes propósito religioso, is probably going to be stopped. provavelmente vai ser barrado. This is an opportunity for Seventh-day Adventist lay people Essa é uma oportunidade para os membros leigos da igreja to begin a process of finding ways começarem um processo de descobrir modos to get into some of these difficult to reach areas. de entrar nessas áreas que são difíceis de atingir. In the Middle East, North Africa attached field,
No campo que consiste do Oriente Médio e do norte da África, there are 570 million people. existem ali 570 milhões de pessoas. When you look at the map, Quando você olha para o mapa, you see those red areas in North Africa você vê essa área vermelha no norte da África and the eastern countries of Saudi Arabia and Iraq and Iran, e Turkey. esses países orientais da Arábia Saudita, That's Iraque, Irã, That's MENA. Turquia. Essa é a região da MENA. 570 million people. 570 milhões de pessoas. And our presence as a church E a nossa presença ali como igreja is a few thousand people. só tem cerca de poucas mil pessoas. This is the nature of the problem. Essa é a natureza desse problema. Looking at it a different way, Olhando para isso de modo diferente, there's a website called the Joshua Project. há um site chamado o Projeto Josué. And if you want to do a little research, Se você quiser olhar, dar uma pesquisada, look at that website and kind of acquaint yourself. entre nesse site e tente ver o que está acontecendo ali. They estimate that there's between 7 and probably 7 to 15 or 20,000 people groups. Eles estimam que há cerca de 7 até 15 ou 20 mil grupos de pessoas. So instead of breaking the world down into countries, Então, em vez de dividir o mundo em países, they have divided the world into language and cultural groups. eles dividiram o mundo em grupos de linguagem e grupos de cultura. And it is difficult to do that. E é difícil fazer isso. So it's an estimate. Então, é uma estimativa. But they estimate at least 7,000 individual people groups. Mas eles estimam que pelo menos existam 7 mil grupos de pessoas individuais. Different and distinct from each other by culture and language. Diferentes e distintos uns dos outros por cultura e pelo idioma. So let's ask ourselves the question, Então vamos nos perguntar aqui, how many quantos of those people groups desses grupos de pessoas do we as a Seventh-day Adventist church have a presence in? nós temos como Adventistas do Sétimo Dia uma presença neles? De quantos grupos? Less than 1,000. Menos de 1.000. That means there are over 6,000 people groups identified by language and culture Isso quer dizer que há 6 mil grupos identificados por cultura e por linguagem, where we have no presence. nos quais nós não temos presença adventista. Where those people have very limited access to the gospel. Grupos em que as pessoas que pertencem a eles têm acesso muito limitado ao evangelho. For one reason or another, Por uma razão ou outra, the story of Jesus has not reached them yet. a história de Jesus não os alcançou ainda. And yet we find our clear instructions Mas ainda assim, nós encontramos instruções bem claras that these 3 angels' messages de que essas 3 mensagens angélicas must go precisam ir to every nation, para toda a nação, to every language, a toda língua, to every kindred, a toda tribo to every people. e a todos os povos. The task before us is, humanly speaking, impossible. A tarefa que está posta diante de nós é, humanamente falando, impossível. But praise God Mas louvado seja Deus for the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Praise God for His Word. Deus seja louvado por sua palavra. Praise God that the promises in His Word are true. Deus seja louvado que as promessas na palavra dele são verdade. Jesus said, Jesus disse, through the apostle, Por the meio Holy do- Spirit, por meio do apóstolo, o Espírito Santo falando, I will never leave you nunca vos deixarei or forsake you. e jamais vos abandonarei. I want you to go. Eu quero que vocês vão. In fact, He has commanded us to go. De fato, ele nos ordenou que vamos. Go ye, Ide, therefore, portanto, in Matthew chapter 28. em Mateus capítulo 28. This is our challenge today.
Esse é nosso desafio hoje. This is our work. Essa é a nossa obra. So the question is, Então, aqui vem a pergunta: what will we do? o que faremos nós? It would be very easy Seria muito fácil to suggest sugerir that job belongs to someone else. que essa obra aí pertence a outra pessoa. We could say it's too big of a job for me. A gente podia dizer, é grande demais para mim. We could even get together right here and say it's too big of a job for A us. gente podia se reunir aqui e falar, isso é grande demais para nós. But God Mas has Deus, given each of us mas Deus deu a cada um de nós a responsibility uma responsabilidade to be a part of spreading the gospel. de tomarmos parte em espalhar o evangelho. While we could say it's the pastor's work, Nós podemos dizer, é o it's trabalho the do work of the pastor, conference, é a obra da it's associação, the da work of igreja, the union, é a obra da união, it's the work of the division. é a obra da divisão. And if all of them are not doing their job, certainly the general conference will do something. E se eles não estiverem fazendo a obra deles, o trabalho deles, certamente a conferência geral deve fazer. Friends, I want to tell you something. Mas amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte: We nós are the church. somos a igreja. We are the Nós. ones who have been called. Somos os que fomos chamados. We cannot shift this Não responsibility. podemos passar para outro essa responsabilidade. We cannot give our job to another. Não podemos dar nosso trabalho para outra pessoa. We must individually Precisamos individualmente respond to God's call. responder ao chamado de Deus. Well, what do we need? O que precisamos então? Ellen White Ellen White uses these words. usa as seguintes palavras: Press together. univos, Press together. univos, Press together. univos. We can do more together. Se estivermos juntos, podemos fazer mais. Satan will be very happy if we are fighting with each other. Satanás fica muito feliz quando estamos lutando uns com os outros. Satan is the source of all conflict. Satanás é a fonte de todo conflito. Before sin, Antes do pecado, there was no conflict. não havia conflito. After sin, Após o pecado, after we allowed Satan após permitirmos Satanás to have his way, fazer o que ele queria, that's when conflict began. é aí que começou o conflito. Press together, Unam-se, press together unam-se. are the words of the divine instructor. São as palavras de nosso divino instrutor. Unity is strength. União é força. Disunion is Desunião weakness and defeat. é fraqueza e derrota. We must learn to unite our efforts. Precisamos aprender a unir os nossos esforços. We must learn to work with each other. Precisamos aprender a trabalhar uns com os outros. Even though we may have different ministries, Muito embora tenhamos ministérios diferentes, different focuses, focos diferentes, different ideas, ideias diferentes, we need to be able to work together. precisamos ser capazes de trabalhar juntos. This is God's call. Esse é o chamado de Deus. We must rally to the work. Precisamos correr para o trabalho. Ellen White says in Testimonies, Volume 9, E no Testemunhos para a Igreja, volume 9, Ellen White disse: the work of God on this earth can never be finished. a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada. Now, it would be a little disappointing if the statements ended there, Seria bem desanimador se essa frase terminasse aí. but it does not end there. Mas ela não termina aí. It goes on to say, Continua dizendo: cannot be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work. nunca poderá ser terminada a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja corram ao trabalho And unite their efforts with those of ministers and church officers. e unam os seus esforços aos dos ministros e oficiais da igreja. The implication here A implicação aqui é is that when we do this, que quando nós fazemos isso, the work of God on this earth will be finished. a obra de Deus nessa terra será completa. This is an extremely important key. Essa é uma chave extremamente importante. We must unite our efforts Precisamos unir nossos esforços and rally to the work. e correr para o trabalho. That means
that we're going to do God's work with enthusiasm. Isso quer dizer que nós vamos That fazer a means obra de Deus com We're going to entusiasmo. enter into His work with all of our energy. Significa que nós vamos entrar na obra de Deus com toda a nossa energia. We're going to be committed. Vamos estar We're comprometidos. going to be engaged. Vamos estar engajados. Next, I believe one of the keys is that we learn how to live the gospel. A próxima chave que eu creio que precisamos é que precisamos aprender a viver o Evangelho. In the 7th volume of the Testimonies, Em Testemunhos para a Igreja, volume 7, Ellen White says this: Ellen White diz o seguinte: the world will be convinced o mundo ficará convencido not by what the pulpit teaches, não pelo que o púlpito ensina, but by what the church lives. mas pelo que a igreja vive. The minister in the pulpit announces the theory of the gospel, O ministro no púlpito anuncia a teoria do Evangelho, but the practical piety of the church demonstrates its power. mas a piedade prática da igreja demonstra o poder do Evangelho. If you want to show the world the power of the Se gospel, você quer mostrar ao mundo o poder do Evangelho, then we need to live the gospel. então nós precisamos viver o Evangelho. Our next key A nossa próxima chave is that we need zeal, é que nós precisamos ter zelo, but not just any kind of zeal. não qualquer tipo de zelo. Ellen White says, Ellen White disse: nothing will so arouse men and women as self-sacrificing zeal. coisa alguma despertará tão poderosamente em homens e mulheres um senso de sacrifício e zelo, As to send them forth into new fields to work for those in darkness. quanto enviá-los a novos campos para trabalharem em favor dos que se acham em escuridão. When we looked at the map, Quando olhamos para o mapa, there are many areas of the world where the Seventh-day Adventist Church is doing pretty well. há muitas áreas do mundo onde a igreja adventista está indo muito bem. And it's easy to take on the job of working where it's easy. E é muito fácil pegar a obra de trabalhar onde é fácil. But if we're going to work in these new fields, Mas se formos trabalhar nesses novos campos, if we're going to work for those in se darkness, formos trabalhar para os que estão em trevas, it's going to require self-sacrificing zeal. isso vai requerer de nós um zelo abnegado. Next, I believe we need a conversion like Peter. Eu creio que o próximo ponto que nós precisamos é ter uma conversão como a de Pedro. It's rather easy for us to say, yes, I'm a Seventh-day Adventist. É fácil para nós dizermos, sim, somos adventistas do sétimo dia. Yes, I'm a baptized Seventh-day Sim, eu Adventist. sou um adventista batizado. Yes, I attend church every Sabbath. Sim, eu vou à igreja a cada sábado. Yes, I come to Sabbath school. Sim, eu vou à escola sabatina. Yes, I am engaged in the work of the church. Sim, eu estou engajado na obra da igreja. And in the context of Peter's life, he could have easily said all of those things. E no contexto da vida de Pedro, ele poderia ter dito sim também para todos esses pontos. I walked beside Jesus Eu caminho ao lado de Jesus for 3.5 years. por 3 anos e meio. I know Eu Jesus. conheço Jesus. We have talked together personally. A gente fala pessoalmente. We're in the same group. Estamos no mesmo grupo We do Bible study together. e fazemos estudos bíblicos juntos. But Peter's heart Mas o coração de Pedro needed a true conversion. precisava de ter uma verdadeira experiência de conversão. Review and Herald, December 15, 15 de dezembro de 1885, na Review and Herald, 1885, Ellen White wrote an article. Ellen White escreveu um artigo. This article deserves some study. Esse artigo merece ser estudado. This is what she says. Ela diz o seguinte: We are coming to a crisis, into a crisis. estamos entrando numa crise. How many of you believe the world today is in a crisis? Quantos creem que o mundo hoje está numa crise? Listen, if we live in this world today Se nós vivermos nesse mundo hoje and we look around the world, e nós olharmos ao redor, the world is in a crisis. nós vemos que o mundo está numa crise. Nation is rising against nation. Nação está se levantando contra a nação. Inflation is raging.
A inflação está crescendo cada vez mais. The political systems are breaking down. Os sistemas políticos estão se desmoronando. Not only are nations angry with each other, Não apenas nações estão iradas umas com as outras, but people are angry with each other. mas as pessoas estão iradas umas com as outras. At least in the United States, Pelo menos nos Estados Unidos. there's division. A divisão. I don't know every country, but Eu não sei, eu não conheço todos os países, I suppose it's similar in almost every country. mas eu suponho que seja semelhante em quase todos os outros países. She goes on to say that more than any previous time since the world began, Ela continua dizendo, mais que qualquer tempo anterior, desde que o mundo começou, it will demand the entire consecration of everyone that has named the name of Christ. essa crise, né, demandará a consagração inteira de todo aquele que tem assumido o de Cristo, o nome de This Cristo. crisis Essa crise that our world is entering into today que o nosso mundo está entrando nesse dia, hoje, is going to require irá requerer that we are entirely consecrated de que nós estejamos completamente consagrados to Christ. a Cristo. That we have not just named his name, De que não apenas assumimos o nome dele, but that we have consecrated ourselves 100% to mas de que Jesus. nós consagramos nós mesmos 100% a Jesus. Now it's easy. I will say that's what I want. Agora é fácil. Eu fui salvo e é isso que eu quero. It will be easy. Será fácil. Yes, Jesus, I get up in the morning, I pray, and I say, Lord, today I want to be consecrated. E é fácil fazer. Você acorda de manhã, você ora e você diz, Senhor, eu quero ser consagrado. I want to even be 100% consecrated. Eu quero ser 100% consagrado. But then something happens, Mas, de repente, alguma coisa acontece. and self gets in the way, E o eu aparece. and my consecration wanes. E a minha consagração começa a murchar. Today, Hoje, this world, esse mundo, Jesus Jesus is looking for people está buscando pessoas who are 100% consecrated. que sejam 100% consagradas. When Peter experienced true conversion, Quando Pedro experimentou a verdadeira conversão, his life was changed. a vida dele foi mudada. Never was he the same again. Ele jamais foi a mesma pessoa que era This antes. was not some minor adjustment in the way he lived. Isso não foi um pequeno ajuste no modo que ele vivia. A few days later, Alguns dias depois, after his conversion, após a conversão dele, he stands up in the Sanhedrin ele se levanta no Sinédrio and he boldly proclaims e ele Jesus proclama Jesus com coragem when they were looking to have him killed. quando eles queriam matá-lo. That experience, Essa experiência, I suggest, is one of the things that we need. eu sugiro, é uma das coisas que nós precisamos. The other thing we have to recognize is that it's going to take more than human effort. A outra coisa que nós precisamos reconhecer é que essa tarefa requer mais do que o esforço humano. We need divine power. Nós precisamos do poder divino. We need the divine Holy Spirit power. Precisamos do poder divino do Espírito Santo. Ellen White says, Ellen White disse, when divine power quando o poder divino is combined with human effort, se combinar com os esforços humanos, the work will spread like fire in the stubble. a obra espalhar-se-á como fogo na palha. Have you ever seen a fire Você já viu fogo in a wheat field? num campo de trigo? It goes pretty quick. Ele vai bem rápido. In the United States, in the last several years, Nos Estados Unidos, nesses últimos anos, especially in California, especialmente na Califórnia, they've had these huge wildfires eles têm esses enormes fogos nas florestas, burning thousands of acres queimando milhares de acres, so rapidly that people can hardly get out of the way quick enough. de modo tão rápido que é difícil as pessoas conseguirem sair a tempo. In a matter of a few hours, the whole town, the whole city of Paradise, California was destroyed. Em uma questão de horas, a cidade inteira de Paradise, na Califórnia, foi destruída. Yeah, it's amazing how fast fire can move. É incrível como o fogo pode se mover tão rápido. This is the speed at which things can happen
É essa velocidade em que as coisas podem acontecer when divine power quando o poder divino is combined with human effort. é combinado com o esforço humano. God will employ agencies Deus irá empregar whose meios origins cuja origem man will be unable to discern. os homens não serão capazes de discernir. Angels Anjos will do a work which men might have had the blessing of accomplishing realizarão uma obra que os homens teriam sido abençoados em empreender, had they not neglected to answer the call of God. não houvessem eles negligenciado os reclamos de Deus. Friends, I want to ask you today, Eu quero perguntar para vocês, amigos, are hoje, you praying, você está orando? even now, Agora mesmo? even here this weekend, Nesse congresso, nesse fim de semana, asking God sincerely, pedindo a Deus sinceramente what is the call that you have for my life? para mostrar qual é o chamado que Ele tem para a minha vida And to be willingly submitting yourselves e para estar dispostos a se submeter to answer this call. a responder a esse chamado. The work is now presented to man. A obra é agora apresentada ao homem. The question is, will he take it? Olha a pergunta: será que ele vai assumi-la? I want to just ask you to personalize this statement. Eu quero que você personalize para você mesmo essa frase agora. Just ask yourself the question. Pergunte-se a si mesmo. Put your name here. Coloque seu nome aí. The work is now presented to your name. A obra agora é apresentada a você, ao seu nome. Will you take it? Será que você vai assumi-la? There are at the present time Há agora, no tempo presente, many doors unbolted and thrown open to the workers. muitas portas destrancadas e escancaradas para os obreiros. Will they enter these doors? Será que eles entrarão por estas portas? Who is ready Quem está pronto at the bidding of the master para a ordem do mestre to say, "Here am I, Lord, send me"? dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? The Macedonian cry comes to us in pitiful O appeals clamor macedônico nos chega em lamentáveis apelos from all parts of the world. de todas as partes do mundo. Come over and help us. Vem e ajuda-nos. When I talk with some of the presidents of these divisions, Quando eu falo com alguns dos presidentes das divisões da igreja, I dessa was divisão, I was meeting with Elder Rick McEdwards, eu estava numa reunião com o pastor Mick McEdwards, who is the president of the Middle East North Africa Attached Field. que é o presidente da MENA. He was appealing Ele estava apelando for workers para que trabalhadores willing to go there, dispostos a ir para lá, willing to do something, dispostos a fazer algo, willing to do anything. dispostos a fazer qualquer coisa. Is it a difficult territory? Será que é um território difícil ali? Yes, it is. Sim, é. But there are souls there Mas ali existem almas that Jesus died. pelas quais Jesus morreu. I think sometimes, I know for me, I struggle to have that burden for souls that I think Jesus had. Eu sei por mim mesmo que eu sei que às vezes é difícil, eu tenho lutas para sentir essa responsabilidade pelas pessoas que Jesus sentia. I think when Jesus saw the people around him, Eu acho que quando Jesus via as pessoas ao seu redor, he was moved. ele era comovido. I think we need that kind of understanding. Eu creio que nós precisamos ter essa mesma mente. We need to answer the call. Precisamos responder ao chamado. I think we need also to focus on the unreached areas. Eu creio que nós também precisamos focar nas áreas que ainda não foram alcançadas. In this Review and Herald article, Nesse artigo da Review and Herald, Ellen White goes on to say, Ellen White continua dizendo: I see fields that have never been entered. vejo campos que nunca foram entrados. The torch of truth must be carried into the dark places of the earth. A tocha da verdade precisa ser carregada aos lugares escuros da terra. While the angels are holding the winds, Enquanto os anjos estão segurando os ventos, we must work as Christ worked. precisamos trabalhar como Cristo trabalhou.
let no man fix his eyes on his own sphere of labor, que homem algum fixe seus olhos em sua própria esfera de trabalho and think that it is of greater importance than all others. e pense que ela tem maior importância que todas as outras. The missionary fields Todos os campos missionários are to receive equal interest. precisam receber interesse igual. I think to a large degree, Eu creio que em grande medida we have somehow allowed this idea of missions nós permitimos que essa ideia de missões to be sidelined. fosse posta de lado. And we spend more of our time and energy E a gente gasta a maior parte de nossa energia e tempo focusing on being comfortable at home. focando em estarmos bem à vontade em nossa casa. There are thousands Há milhares and millions e milhões of people de pessoas who have not heard the name of que Jesus. não ouviram o nome de Jesus. Now that's, while it is difficult for us to understand, E embora seja difícil para a gente entender isso, when you go to some of these other countries, quando você vai para alguns desses outros países you go to some of these cities like Istanbul, e vai para algumas cidades assim como Istambul, it's easy to see. é fácil ver. The multitudes in the street, As multidões nas ruas they do not have access to what you and I have access não to. têm acesso ao que você e eu temos acesso. The word of God is not in their hand. A palavra de Deus não está na mão deles. It's hardly even within their reach. E é difícil até para eles conseguirem a Bíblia. And they see no one around them E eles não veem pessoas ao redor deles who is living the gospel. que está vivendo o Evangelho. We need to change Precisamos mudar that curve of mission offerings, for one essa thing. curva de ofertas para a missão. We need to get that heavenly zeal. Precisamos obter esse zelo celestial. We need to understand the power of God Precisamos entender o poder de Deus to take our weakness and make it strong. para tomar nossa fraqueza e nos fazer fortes. We need to allow Him to speak to our heart and give us that call that He has for our lives individually. Precisamos deixar Deus falar ao nosso coração e nos dar o chamado que Ele tem para nós individualmente. We need to broaden our horizons so that we see the world as it is. Precisamos ampliar nossos horizontes para podermos ver o mundo como ele de fato é. A mostly unreached world. Mundo que em sua maior parte não foi alcançado ainda. What an opportunity that God has given us Que oportunidade Deus nos deu to engage in His work. de nos engajarmos na obra do Senhor. I think that clock is playing tricks on me. Parece que esse relógio não está gostando muito de mim. I looked a minute ago and it didn't say 4 minutes left, but now it says 4 minutes left. 4 minutes. I think we're going to have to go into overdrive, okay? Só tem 4 minutos, parece que a gente vai ter que passar um pouquinho do horário. Are you ready? Você está pronto? We need the baptism of the Holy Spirit. Precisamos do batismo do Espírito Santo. If our workers had been baptized with the Spirit of Christ, Se nossos obreiros tivessem sido batizados com o Espírito de Cristo, they would have done 50 times more than they have done to train men for laborers. teriam realizado 50 vezes mais do que realizaram em treinar homens como obreiros. It's amazing. É incrível. 50 times more, 50 vezes mais. that's a lot. É bastante isso. But that's what we need. Mas é isso que nós It's the precisamos. baptism of the Holy Spirit. O batismo do Espírito Santo. I want to share with you, as we close today, a story of a man named William Bourdon. Ao terminarmos aqui, eu quero compartilhar com vocês a história de um homem chamado William Bourdon. William was born into a home of privilege. William nasceu numa casa privilegiada. William's parents were wealthy. Os pais dele eram ricos. They owned a huge company. Eles eram donos de uma grande empresa. And in the early 1900s, E no início do século 20, were worth millions of dollars. ela já valia milhões de dólares. When William graduated from high school, Quando William se formou no ensino médio, they gave him a gift. eles deram para ele um presente. They said, "Son, Eles disseram: filho, I want you to take a trip around the world." eu quero que você faça uma viagem ao redor do mundo. And so at about 18 years old,
William set out to take a journey around the world. Então, quando ele tinha mais ou menos 18 anos de idade, ele saiu nessa jornada ao redor do mundo. When William came home, however, Mas quando ele voltou para casa, his view of things had changed. a visão que ele tinha das coisas havia mudado. He sat down with his parents Ele se sentou com seus pais and he said, "Listen, e ele disse: ouçam, I have been convicted that I need to become a eu missionary." estou convicto que eu preciso me tornar um missionário. Now, that's not why his parents sent him on a trip around the world. Mas não era por isso que os pais But dele tinham that is mandado what ele. happened. Não é por isso que os pais dele tinham mandado ele ao redor do mundo, mas é His isso que parents aconteceu. tried to talk him out of it. Os pais dele tentaram convencê-lo para não His fazer. friends tried to talk him out of it, Os amigos tentaram convencê-lo, but they could not. mas eles não conseguiram. He said, "No, Ele disse: não, God is calling me Deus está me chamando to go to China para ir à China and minister to the Muslim population of China." e ministrar para a população muçulmana da China. His friends said, "No, it'd be a waste of your life. Os amigos dele disseram: isso vai ser uma desperdiçar You da were sua born vida. into a family of privilege. Você nasceu numa família privilegiada. You can have anything you want. Você pode ter o que você quiser. You can fund other people to go to China. Você pode dar dinheiro para outras pessoas irem para a China. You can do things from here. You will have wealth to distribute to these people." Você pode fazer coisas daqui mesmo. Você vai ter dinheiro para distribuir para as pessoas. William said no, Mas William disse não. and he began to give away his fortune. E ele começou a distribuir sua fortuna. He began to give away his fortune as he was going to university, Ele começou a distribuir sua fortuna à medida que ele estava indo à faculdade. because he said, "I need to be educated. Porque ele disse, eu If preciso, I'm going to reach the Muslims of China with Christ, I must get an education." eu preciso me educar, conseguir uma educação se eu for alcançar esses muçulmanos na China. When he graduated from university, Quando ele se formou na universidade, he had given most of his earthly goods away. ele já tinha dado a maior parte dos seus He bens distributed terrenos. most of his wealth, Distribuiu a maior parte de sua riqueza. and he set out on a boat E ele então foi de barco to go to China em direção à China to minister to the Muslim population. para ministrar para a população muçulmana. On the way, A caminho, he said, "I know I need to learn the Arabic language if I'm going to minister to the Muslim ele population." disse, eu sei que eu preciso aprender o árabe se eu for ministrar para essa população lá. So he decided the best way to do that E ele decidiu que o melhor modo de aprender was to go to the country of Egypt. era ir para o país do Egito. So he stopped in Egypt Então ele parou no Egito and he began to study the Muslim E language, ele the come- Arabic e language. ele começou a estudar o idioma muçulmano, a língua árabe. However, Contudo, within just a few weeks or months, dentro de poucas semanas ou meses, he became very ill. ele ficou muito doente. He was ill with spinal meningitis. Ele ficou doente com meningite espinhal. Medical people, you know what that means. Os médicos aqui sabem o que And significa. in that day, E naquele dia, there were not the treatments there are today. naquela época não havia os tratamentos que nós And temos as he hoje. became more ill, E à medida que ele ficou cada vez mais enfermo, he soon realized ele logo percebeu that he was probably going to die. que ele provavelmente iria morrer. In a few weeks, he was dead. Dentro de poucas semanas ele faleceu. His parents were devastated. Os pais dele foram arrasados. His family was devastated. A família ficou arrasada. As the people there in Egypt began to collect his things, they found his Bible. À medida que o povo no Egito começou a reunir as coisas os seus pertences, eles encontraram a Bíblia dele. This was his inspiration. Essa era a inspiração dele. And they sent his Bible home to his parents. E eles mandaram de volta a Bíblia dele para os pais dele. And when they received his Bible, E quando eles receberam a Bíblia dele, they began to look at it. eles começaram a dar uma olhada. And in his Bible, E em sua Bíblia, they found these words written: eles encontraram essas palavras escritas, no reserves. sem reservas. As he gave away his money, Ao ele dar o dinheiro que ele possuía, he wrote in his Bible, ele escreveu na sua Bíblia, no reserves. sem reservas. When he was on his deathbed Quando ele estava no seu leito de in the morte, country of Egypt, no país do Egito, he wrote, no retreats. ele escreveu sem retroceder, I sem am retrocesso. not going home. Não vou de volta para I casa. may be sick,
Pode ser que eu esteja The doente. future may be bleak, O futuro não parece bonito, but I'm not going home. mas eu não vou voltar para casa. Just before he died, E logo antes dele morrer, he wrote these final words, ele escreveu essas últimas palavras, no regrets, sem lamentos, no reserves, sem reservas, no retreats, sem retrocessos, no regrets. sem lamentos. William's story has been an inspiration to many people. A história do William tem sido uma inspiração para muitas pessoas. It was an inspiration to me when I heard it. Foi uma inspiração para mim quando eu ouvia. No reserves, Sem reservas, no retreats, sem retrocessos and no regrets. e sem lamentos. Friends, I wonder today Eu quero hoje, amigos, if we can individually say eu pergunto se nós podemos individualmente dizer that is the way we are living our lives. se é assim que nós estamos vivendo a nossa vida. I want to close today by reading you one last statement from Testimonies. Eu quero terminar hoje lendo um último trecho dos testemunhos. It comes from volume 4, Vem do volume 4, page 83. página 83. O must Christ, the majesty of heaven, Importa que Cristo, a majestade do céu, the King of glory, o Rei da glória, bear the heavy cross and wear the thorny crown, carregue a pesada cruz, use a coroa de espinhos and drink the bitter cup, e beba o cálice de amargura, while we recline at ease, enquanto nós nos reclinamos glorify comodamente, ourselves, glorificando a nós mesmos and forget the souls that he died to e redeem esquecendo as almas por cuja redenção ele morreu, by his precious blood? vertendo o precioso sangue? No. Não. Let us give while we have the power. Demos enquanto podemos fazê-lo. Let us do while we have the strength. Façamos enquanto temos forças. Let us work while it is day. Trabalhemos enquanto é dia. Let us devote our time Consagremos tempo and our e means dinheiro to the service of God, ao serviço de Deus, that we may have his approbation para que lhe tenhamos a aprovação and receive his reward. e recebamos a recompensa dele. Friends, today, Hoje, amigos, the cross is calling. a cruz está chamando. What will your answer be? Qual será a sua resposta? Father in heaven, Pai Celestial, we come today nós vimos hoje and put ourselves in your hands. e nos colocamos em tuas mãos. We bow down now in our hearts at the foot of the cross, Nós nos prostramos em nosso coração ao pé da cruz and we pray e pedimos that you will do something in our que o hearts, Senhor faça algo em nosso coração, that your Holy Spirit will speak to our hearts, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, and that you will infect us with this desire to share with others the good news, e que o Senhor nos infecte com esse desejo de falar a outros as boas novas, that you will take our weaknesses and make them strong, que o Senhor tome as nossas fraquezas e as faça fortes, that you will take us as we are que o Senhor nos tome como nós somos and use us in your work. e nos use em tua obra. We thank you. Nós te agradecemos. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amen. Amém.